Boa tarde, como tu tá se sentindo hoje? Hoje eu quero começar o vídeo fazendo uma limpeza no teu campo áurico, removendo dúvidas, preocupações, medos, bloqueios, qualquer sentimento denso, qualquer pensamento obsessivo, negativo, que esteja drenando a tua energia vital. Vamos deixar ir, vamos deixar dissipar. Se tu tá se sentindo muito carregado negativamente, procura respirar fundo. Quando soltar o ar, tu solta essas preocupações. Tu pode inspirar bem fundo, reter, contrair todo o teu corpo, segurar um pouco o ar e soltar de uma vez só. Tu vai ver que os teus pensamentos vão se dissipando pouco a pouco, conforme tu realiza essa prática. Então vamos deixar de lado toda a dúvida, medo, preocupação, raiva, ressentimento. Hoje eu vou te trazer uma prática muito boa para reprogramar o teu cérebro, para tu conseguir se abrir para esse novo horizonte, essa nova realidade que tu deseja viver, essa realidade mais elevada, mais alinhada com o teu propósito de alma, essa realidade que faz o teu coração vibrar, que te traz essa prosperidade, que te traz essa satisfação emocional, né, em todas as esferas da tua vida. E essa prática se chama afirmação. Já ouviu falar nesse termo antes? Deixa aí nos comentários. E fazendo aqui o convite, aproveitando, manda esse vídeo para alguma pessoa que tu pense que se interessa nesses assuntos aqui do canal, leituras de tarô, leis universais, lei da atração, conteúdo autêntico, criatividade, como exercitar o olho da mente. Se tu conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, te peço que tu convide essa pessoa para vir presenciar, prestigiar esse canal, tá bom? Afirmações, quero dizer, não é afirmações, são afirmações. É uma maneira de tu diluir as tuas crenças limitantes e os teus bloqueios, e como a gente faz isso, como a gente faz essa reprogramação no nosso cérebro. A gente vai fazer perguntas como se aquela realidade elevada que a gente desejasse viver já estivesse aqui e a gente estivesse perguntando por quê. E daí vou te dar alguns exemplos. Por que eu sou tão abençoada e minha vida é cheia de bênçãos? Por que o meu trabalho reflete tão claramente o meu propósito de alma? Por que eu posso experienciar abundância e prosperidade em todos os dias de minha vida? Por que meu trabalho me traz tanta satisfação emocional, plenitude e retorno financeiro? Por que minha carreira é tão estável e grandiosa? E daí tu vai colocando essas afirmações como porquê. Por que sou tão abençoada pelo divino em todas as esferas de minha vida? Por que meu trabalho me traz tanta satisfação emocional? E daí tu vai colocando essas questões. Por que meus relacionamentos refletem o melhor de mim? Por que meus relacionamentos são tão cheios de luz, amor e graça? E aí tu continua, tu pode falar da tua intelectualidade, tu pode falar de aspectos da tua personalidade, do porquê eu tenho um gênio tão potente e criativo. E daí tu vai colocando essas questões. É justamente pra gente fazer essa mudança de perspectiva na nossa própria mente, de como se a gente estivesse fazendo uma pergunta para buscar uma resposta de uma realidade que a gente já está vivendo. E isso vai auxiliando o nosso cérebro a pensar mais positivo.
Lembrando, né, que se a gente vem de uma programação mental muito negativa, muito restritiva, a gente precisa fazer esse trabalho interno para elevar a nossa vida, pra gente acessar mais do nosso próprio poder pessoal, reclamando essas partes de nós que estavam ali bloqueadas, restringidas, esquecidas nos recônditos da nossa psique. E aí, outra coisa que eu quero falar hoje é sobre essa questão de narrativa e de protagonismo. Tu já se perguntou qual importância tu dá para a opinião das outras pessoas? Que opiniões realmente importam e carregam um peso na tua narrativa? Tu se importa com o que teus vizinhos pensam a respeito de ti? Tua família? Teu cônjuge? Enfim, teus amigos? Quais pessoas realmente carregam essa importância? Que tu realmente se importa com a perspectiva delas a respeito de ti? E, inevitavelmente, em alguns a gente vai ser um herói, a gente vai ser um bom companheiro, e para outras pessoas elas vão ter uma visão negativa a nosso respeito. E aí a gente precisa se desapegar dessa perspectiva. Assim como algumas pessoas são anti-heróis, desempenham um personagem na nossa vida que é negativo, que traz más lembranças, más recordações, circunstâncias negativas na nossa vida, a gente também desempenha esse papel no cenário de algumas pessoas, na narrativa de algumas pessoas. E tudo bem, é assim mesmo, a gente não controla o que os outros podem pensar a nosso respeito. A gente não controla nada externo a nós, a gente só controla a maneira que a gente reage às situações, às pessoas, às circunstâncias. E aí, gostaria de frisar aqui que a dualidade, bom, mal, traz separação. Se a gente consegue segurar na nossa visão um campo de neutralidade, olhar a vida a partir de uma neutralidade, a gente não coloca mais tanta mágoa, tanto ressentimento direcionado a pessoas que nos fizeram mal, que nos feriram, que nos magoaram. E digo isso não porque tu precisa passar a mão, colocar panos quentes nessas situações. É claro que a gente deve respeitar os nossos próprios limites, honrá-los e honrar nossa própria energia. Ou seja, se afastar de pessoas que não nos entregam o mesmo que a gente entrega para elas energeticamente. E tá tudo certo. Mas lembra que se tu segura uma mágoa, um ressentimento sobre alguém e isso te pesa, tu fica pensando nessa pessoa, enfim, um ex-amigo, seja como for, tu tá colocando a tua energia naquilo. Pra onde o nosso foco vai, nossa energia é direcionada. Então procura perdoar pra tu se libertar, pra tu não segurar mais essa mágoa, esse ressentimento que fica denso no teu interior. E aí, quando tu perdoa, quando tu se coloca assim nesse lugar de neutralidade, digamos numa meditação, daí tu visualiza aquela pessoa que te fez mal e tu envia aquela energia de perdão pra te se libertar daquele sentimento. E daí tu segura a tua visão ali numa neutralidade, que todos nós inevitavelmente temos falhas e erramos, e Deus nos perdoa todas as criações. E aí a gente libera aquela mágoa, aquele ressentimento também pra gente não segurar uma perspectiva negativa sobre alguém. Numa narrativa que a pessoa é um anti-herói, que a pessoa é um vilão e a gente é a vítima. Porque perceba, se a gente se coloca como vítima, a gente tá construindo a nossa narrativa de um lugar de refém, um lugar coadjuvante. A gente quer sempre ser o protagonista, a gente quer ser o ator principal da nossa vida. Então a gente se responsabiliza por ter deixado acontecer aquela situação. A gente responsabiliza e nos perdoa por ter se colocado naquela situação, de não ter aquele conhecimento, aquela experiência, aquela sabedoria no momento para cortar laços que não estavam nos nutrindo.
certo? E daí a gente liberta a pessoa desse lugar de vilão também, pra gente não segurar uma narrativa de que as pessoas são más. A gente, assim como a gente é passível de mudar, de melhorar, de se aprimorar, de se superar, também são assim as outras pessoas. E é por isso que é importante a gente olhar para elas nesse lugar de neutralidade e olhar para nós mesmos como protagonistas da nossa vida, como a grande estrela da nossa vida. Por último, quero trazer mais uma reflexão aqui, mais alguns trechos do livro do Banquete do Platão, que eu estava lendo ontem. E aí Sócrates diz assim: nem sequer os ignorantes desejam se tornar sábios, pois a ignorância é nociva nesse aspecto. Embora não seja belo, bom ou inteligente, o ignorante vê a si mesmo como suficiente em todas essas características. O que não tem consciência de sua carência não irá, obviamente, desejar o que não julga ter necessidade. Tá falando que as pessoas que ignoram esses aspectos de bom, belo e inteligente, que não dão importância para essas questões, elas não vão em busca dessas questões, porque elas julgam não ser necessário à vida delas. E aí ele tem uma conversa no final desse livro, que ele vai elogiar o amor, e ele traz um diálogo que ele teve com a tal da Diotima, que ensina bastante sobre amor para ele. E ela diz assim: podemos concluir que o amor é o desejo de ter o bem consigo para sempre. É o desejo de reprodução e de dar à luz no belo. E aí ela continua falando sobre o amor. E primeiro a gente contempla o belo no corpo de alguém. Lembra que eu falei do amor juvenil? A gente se apaixona principalmente pela beleza física de alguém. E depois a gente começa a ver a beleza não só naquela pessoa, mas em outros corpos. E depois a gente começa a olhar através dos olhos da alma, a gente começa a apreciar as características dos trejeitos da pessoa, a maneira dela se expressar, de ela ser, do caráter dela. E por último, no conhecimento. A gente começa a apreciar o belo nas diversas facetas, diversas áreas do conhecimento. E daí sobre isso, ela tá falando desse processo, desse progresso da percepção do belo. Seu guia deve arrastá-lo para contemplar os saberes em suas várias formas, de modo que veja também o belo nos conhecimentos. Com efeito, olhando para a variedade atual de belo e não mais para as instâncias, não se sujeitará como um servo à beleza de um jovem, de outra pessoa ou de uma ciência particular, escravidão que o torna simplório e de razão estreita. Ao contrário, voltado ao amplo mar do belo e contemplando-o, irá gerar, por meio de uma filosofia abundante, uma variedade de discursos excelentes e pensamentos magníficos, até que, aí, robustecido e desenvolvido, passe a discernir certo conhecimento unitário, o belo. Com efeito, quem tiver sido instruído até esse ponto no que concerne aos temas amorosos, tendo contemplado os itens belos numa sucessão correta e ordenada, à medida que se encaminha para a finalidade do tema, perceberá subitamente algo maravilhosamente belo em sua natureza, aquilo mesmo em vista de que foram empreendidos todos os esforços precedentes, do corpo, alma e do conhecimento. Trata-se de algo que, antes de belo, sempre não tendo a característica de vir a ser ou de perecer, tampouco de aumentar ou diminuir. Depois, não é belo em um aspecto e feio em outro, ou belo num momento e feio em outro, ou belo numa determinada relação, mas feio em outra relação, nem belo num lugar e feio em outro, por ser belo a algumas pessoas e feio a outras. O belo também não aparecerá a ele como beleza de uma face, de uma mão ou de qualquer outra parte do corpo, nem de certo discurso ou de certa ciência, nem como estando em coisa alguma diferente de si mesmo, como num animal, na terra, no céu ou em qualquer outra coisa. Ao contrário de tudo isso, o belo lhe aparecerá em si, por si e consigo mesmo, possuindo sempre forma única.
Todas as demais coisas belas, por sua vez, partilham do seu belo num sentido tal que, enquanto elas ganham ser ou são destruídas, em absolutamente nada aquele se torna maior ou menor, nem sofre modificação de qualquer tipo. Assim, quando alguém, por meio de um correto amor aos jovens, ascende dessas instâncias de beleza e começa a ver claramente aquele belo, está no ponto, por assim dizer, de atingir o fim do aprendizado. Iniciando daquelas instâncias do belo, corpo, alma e conhecimento, subindo sempre com o propósito de alcançar aquele belo em si. E daí ela fala que esse conhecimento do belo, essa apreensão do belo, se dá por degraus. De 2 para a beleza de todos os corpos, para a beleza das atividades e desta para a beleza das formas de conhecimento. Das formas de conhecimento, deve-se terminar naquela espécie de conhecimento cujo objeto não é outra coisa que o saber do próprio belo, para que finalmente venha a conhecer a essência do belo. A vida humana vale a pena pela contemplação do próprio belo. E o belo, para mim, nesse livro, é a gente conseguir ver Deus em todas as coisas, ver o divino em todas as coisas, nos outros, nos animais, na natureza, nas expressões da arte, do conhecimento, na nossa própria expressão e nos outros de ser, a autenticidade, a unicidade de cada um. Porque o belo, ele está em todas as criações, e quanto mais a gente enxerga esse belo único dentro da gente, mais a gente consegue ver no exterior, porque o que é dentro é fora e embaixo como em cima. Antes de finalizar, tenho um trecho do que o Sócrates disse depois que ele relatou esse diálogo que a Diotima falou sobre o belo. E ele diz assim: alguém não encontrará melhor parceiro do que o amor. Declaro que é necessário que todo homem honre o amor. Encorajo ainda todos os demais a fazerem o mesmo. Agora e sempre faço elogios sobre o poder e a coragem que emanam do amor, no nível mais elevado que me é permitido fazê-lo. E é isso, termino esse vídeo por aqui, falando do belo, do amor, o amor que é contemplar o belo em todas as coisas, e o amor que é esse sentimento que nos dá uma injeção de ânimo, de coragem, de esperança, para seguir em frente, para dar o melhor de nós mesmos, para criar a realidade que a gente deseja viver, com sabedoria, com consistência. E fico por aqui hoje. Um grande beijo no teu coração. Te amo e até a próxima.